Eu estava... Fechamos o programa, mas surgiu aqui no bate-papo paralelo um testemunho da doutora maravilhoso, explosivo. Para mim é uma bomba atômica. E quando eu ouvi, eu falei, não, espera, doutora. Você não pode falar isso na frente das câmeras? Posso, claro que eu posso. Porque para mim é um dos principais problemas do mundo de hoje, do ponto de vista das mulheres. Abuso em casa, na família. E eu quero que ela compartilhe. Doutora, você me disse aqui agora mesmo, em off, que você tem toda a liberdade de compartilhar. Nós temos centenas, milhares de mulheres que são abusadas por pais, tios, familiares, pessoas próximas, amigos da família. E isso gera, né, toda a dor de uma criança que carrega isso pro resto da vida. Né? Esse sentimento de ser abusado, né, essa coisa da pedofilia, isso se tornou quase uma epidemia. Pedofilia é uma epidemia. Tem gente viciado nisso. Como é que foi a sua experiência e como você venceu? Como você chegou até o que você é hoje? Meu Deus. Então, bispo, quando eu era criança, não lembro a idade, porque é algo que não foi cognitivamente gravado, mas eu sei que um dia meu pai chegou bêbado em casa. Meu pai era um excelente trabalhador, uma pessoa que sempre proveu demais para nossa família, mas ele chegou bêbado e a minha mãe não estava em casa. Ela tinha ido, parece que à feira, pelo que eu lembro, e ele me chamou para dentro do quarto e ele me molestou sexualmente. Não chegou a ser um ato sexual, foi mexer, manipular e tudo. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu não sabia o que era sexo. Aí eu fiquei perguntando, o que é isso? E ele disse para mim que não era para eu contar para ninguém, nem para minha mãe. E aquilo foi como uma rolha que entrou na minha boca. Sim. E aí a infância inteira eu pensava que um dia eu ia esquecer isso. Eu sabia que era uma coisa ruim, mas não sabia o que era. Mas um dia eu vou esquecer. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci a minha infância inteira, menos isso. Meu Deus. Tentando esquecer isso. E aí, quando eu virei adolescente e entendi o que era sexo, aí entrou uma raiva muito grande em mim, em relação ao meu pai. Então, meu pai entrava por uma porta, se ele chegasse bêbado, então eu saía por outra. E assim eu fui até que com 15 anos eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, porque eu era uma criança triste. Por tudo isso que eu tinha passado e não entendia, e depois fui entender e ficar com raiva e tudo mais. E aí eu me converti aos 15, e quando eu estava com 17 anos, um dia, meu irmão, na mesa, a gente estava... E eu falei alguma coisa do meu pai com raiva, então eu sei o que é ter raiva embutida, entendeu? E ele falou, por que você tem tanta raiva do pai? O pai ama tanto você. Aí aquilo foi o que eu precisava para tirar a rolha. Falei, porque você não sabe o que o pai fez para mim. E aí saí chorando, correndo, aí minha mãe foi atrás de mim e pela primeira vez eu contei para ela o que tinha acontecido. E aí o pai estava presente? Não, meu pai não estava em casa, e eu lembro que à noite, quando meu pai chegou em casa, meu pai já é falecido, ele faleceu com 55 anos. Nossa, já tem 31 anos que meu pai é falecido. E aí minha mãe, então eu escutei minha mãe, do meu quarto eu escutei minha mãe falando para ele. E ele chorou porque ele não lembrava que tinha feito isso comigo. Ele tinha feito aquilo bêbado. E aí ele chorou e tal, e me pediu perdão. E eu perdoei meu pai. Mas tudo aquilo teve muita sequela na minha vida. Então, eu tive um transtorno de ansiedade, que eu falei no episódio, né? Com 40 e poucos anos. Por quê? Porque eu vivia com medo. Vivia preocupada que ia acontecer alguma coisa comigo. Porque se aquele que era para me proteger me fez mal, quem que ia me proteger na vida? Não é isso? Jesus. Aí isso gera ansiedade, transtorno de ansiedade. E isso foi acontecendo comigo até que eu fui sendo curada pouco a pouco. Então, doutora, só um minutinho. O ato do seu pai te pedir perdão te curou? Pelo menos abriu uma porta para a cura? Como é que foi o processo da cura? Esse ato de pedido de perdão teve uma cura espiritual, vamos dizer, emocional naquele momento. Só que as sequelas de tudo aquilo, cada vez que acontecia alguma coisa que o problema era causado por essa ferida, havia um novo momento de ter que ser curado. Eu vou explicar. O Craig Hill até ministrou para mim num evento, no primeiro Veredas no Brasil, eu fui ministrada por ele. E trouxe esse caso
ali no momento, e eu falei, mas eu já perdoei meu pai. Ele falou, mas o que aconteceu trouxe muitas camadas de sequela, e cada vez é como uma cebola, cada vez que você vai tirando uma casca. Então, por exemplo, no meu relacionamento conjugal, teve consequências disso. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu tinha que perdoar meu pai novamente por aquilo. Então, isso é tirar as cascas da cebola, sabe? O perdão não é uma coisa que você faz e acabou. Você tem que ir tirando as camadas e perdoando, porque tem consequência. E eu não confiar nas pessoas hoje. Em primeiro lugar, eu desconfio, depois eu confio. Entende? Que é diferente. Meu marido, por exemplo, ele já confia primeiro. Depois, se a pessoa fizer alguma coisa, ele vai desconfiar. Eu não, eu já saio desconfiando. Eu gosto disso? Não gosto. Mas eu me conheço, eu sei que eu sou assim. Mas eu fiquei assim, tenho que perdoar e trabalhar isso na minha mente para que isso não me influencie de tratar mal uma pessoa que não fez nada para mim ainda. Entende? O que você diria para uma mulher que foi abusada na sua infância? Pais, tios, irmãos, ou até mesmo um homem, um garoto também, pode ter acontecido. Qual o caminho para a cura? Então, a dor causada pelas feridas emocionais, ela é tão semelhante à dor física, até ela ativa no cérebro a mesma área da dor física. Então, não é negar a sua dor, porque existe uma dor muito grande e que se compara a uma grande dor física. Então, você ter traumas desse tipo precisa ser trabalhado e perdoado. E não é porque você uma vez foi ministrado e perdoou, vamos dizer, e você achar que aquilo curou para sempre. E aí você fica depois recorrente em certos temas e fica com conflitos pessoais dizendo, eu sou ruim, eu não perdoei, né? Sendo que o perdão passa por vários processos e cada vez que você vai tendo alguma dificuldade relacionada com esse problema, você precisa novamente trabalhar aquilo dentro de você, perdoar, passar por fases, por etapas, para que aquilo não faça de você uma vítima. Então, o que eu penso sobre isso espiritualmente, né, bispo? Que o inimigo intentou o mal contra mim lá na infância. Porque eu sei que talvez não vejo que meu pai queria fazer aquilo comigo, não vejo que Deus permitiu que ele fizesse comigo, nada disso. Mas eu vejo que é consequência do pecado humano, certo? E o inimigo usou isso e queria me destruir já. Porque talvez ele já via que eu teria um potencial para ajudar muitas pessoas. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, Deus transformou aquilo. Pegou aquilo e transformou em bênção, não só para mim, mas para muitas pessoas que hoje eu trabalho com cura. Eu levo aonde tem a tristeza, Deus me leva para levar de volta a alegria, me leva para trocar as vestes as cinzas por vestes de louvor, né? O meu ministério é o que Deus colocou no meu coração, Isaías 61. Amém. Então, eu assumi esse ministério, apesar da minha dor, para que, por causa da minha dor, eu possa levar muitas pessoas a serem curadas. Então, eu vejo que Deus transforma, às vezes, a sua maior dor na sua maior força, no seu ministério, na sua unção e na graça que Ele derrama sobre você. Por isso, não vale a pena guardar falta de perdão. Não é porque o que Ele fez foi bom, ele estava certo de jeito nenhum, é horrível, mas porque eu mereço ter uma vida livre, eu mereço ter uma vida que Deus programou para mim, eu libero o perdão, rasgo a dívida que Ele nunca ia poder pagar, a dívida que Ele fez comigo. Mas Jesus pagou a dívida lá na cruz e eu, então, em nome de Jesus, perdoo tudo que Ele me fez e vou para frente. E Deus tem me abençoado muitíssimo por isso. Maravilha, maravilha. Ouvir isso mexe profundamente com a gente, com todos nós. Até que ponto que as pessoas podem ser feridas, machucadas, e como a restauração disso não é tão simples, como, né, a recuperação dessa criança, dessa vida que foi molestada, machucada, ferida, se gasta quantas décadas para recuperar isso. Muito obrigado pela coragem da senhora vir aqui falar, compartilhar, e mais ainda por esse testemunho maravilhoso. Que Deus te abençoe e que a gente possa conseguir ajudar a restaurar milhares de pessoas, de crianças que hoje já são adultas, mas que sofreram
E eu queria deixar uma mensagem, então, né? Para aquelas pessoas que sofreram isso, muito pior do que eu, porque no meu caso foi uma única vez, mas eu sei de casos recorrentes, de não só uma pessoa, mas várias. Então eu digo que em Deus há esperança para todos nós. E eu vejo que Deus, ele é aquele artista que tem uma arte japonesa que se chama kintsugi. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Que é a cerâmica que se quebra e depois ela é consertada com pó, ouro em pó, e vira uma obra de arte. Então eu me considero uma cerâmica que foi quebrada, mas que Deus, com seu amor, colocou ouro lá e fez de mim uma obra-prima. Então eu me considero uma obra-prima de Deus, até pela minha história, até por aquilo que eu passei. Então você também pode ser uma obra-prima de Deus se deixar o amor de Deus transformar, colar, e Deus é aquele que faz milagre e transforma todas aquelas imagens ruins que a gente tem em algo que pode produzir vida, que pode produzir saúde, que pode produzir equilíbrio e até mesmo poder para ministrar.